Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí. Gostaria que você pegasse a palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor por todas as coisas. Aqui você pode dar glória a Deus, aleluia, amém? Você pode exaltar o nome do Senhor, aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 10, aleluia. Eu quero falar sobre algo muito importante porque hoje nós estamos num culto de libertação, amém, irmãos? Aleluia, estou muito feliz de poder ministrar um texto da palavra de Deus à igreja do Senhor Jesus neste lugar. E é noite de libertação, então eu gostaria que você ficasse atento, porque hoje eu quero falar sobre algumas coisas muito importantes para que você possa discernir no mundo espiritual como o inimigo tem trabalhado. E eu coloquei o tema dessa mensagem, desmascarando o rugido do diabo. Diga comigo assim, desmascarando o rugido do diabo. Pastor, o diabo ruge. Pois é. Vou ministrar o texto para você hoje. Diz assim o texto da palavra de Deus. 1 Pedro 5, do 8 ao 10. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Pode se sentar, que Deus abençoe a sua vida, que você possa anotar, não só essa mensagem no papel, no seu smartphone, mas que você possa anotar na sua mente, no seu coração, no nome de Jesus. Meus irmãos, desmascarando o rugido do diabo. E o texto aqui está falando sobre um leão, né? Está dizendo aqui que o diabo anda ao derredor, como um leão que ruge. Como um leão que ruge. Né? Então, quem é o leão? O leão, ele é um símbolo. O leão é um símbolo. O leão na Bíblia é o Senhor Jesus, amém? O leão é Cristo Jesus. E esse símbolo, ele é tão abençoado, mas tão abençoado, tão forte, ele tem uma presença tão poderosa, que ele aparece em muitos lugares. Por exemplo, em brasões de reis, você vai ver lá a figura de um leão. Por exemplo, em algumas montadoras de carro, por exemplo, você vai ver lá qual que é o símbolo da montadora do carro, é um leão. Por causa disso, é porque é forte, né? Se você já foi algum dia em um cinema ou já assistiu um filme, por exemplo, da MGM, quando começa o filme aparece um leão rugindo, né? Então, todos já viram isso aí. Então, nós lemos um texto aqui que faz uma analogia entre o leão e o diabo. Então, quero fazer uma analogia aqui hoje com você. E o apóstolo Pedro está fazendo uma advertência aqui para todos nós, para todas as pessoas, que é preciso identificar o rugido do diabo. Porque o texto diz aqui que ele ruge como um leão. Então, Satanás também tem um rugido. Ele tenta copiar o rugido do Senhor. Ele tenta copiar o leão, porque ele é um plagiador, amém? Satanás é um falsificador de coisas. Então ele tenta fazer igual. Então o apóstolo Pedro está dando uma advertência para a igreja, para os crentes, para todos nós, que nós precisamos identificar o rugido de um leão velho. O que é um leão velho? Um leão novo, quando ele tem muito vigor, ele tem muita habilidade. Ele caça com muita habilidade, com muita perspicácia. Mas o leão velho,
ele não tem tanta habilidade. Então, o que é que ele faz? Ele vem rugindo. Ele não tem habilidade, então ele vem rugindo. Para quê? Para intimidar a presa. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, cuidado com o rugido do leão velho. O diabo é como um leão velho. Ele não tem habilidade. Ele não tem essa moral toda para atacar os servos de Deus, os filhos de Deus, da forma como ele gostaria. Mas ele tem algo a favor dele, chama-se o rugido. Chama-se o rugido. É sobre isso que eu quero falar com você. Então, primeiro você precisa identificar quem está rugindo. Quem está rugindo? Na Bíblia, Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, o diabo rugindo, ele tenta se parecer como o leão, como eu acabei de falar para os irmãos. Então, o leão, irmãos, ele é um estrategista. Ele fica observando de longe a presa. Ele fica aguardando a hora certa de um ataque. É assim que o leão trabalha. Então, quando ele caça, quando ele vai chegando perto da presa, ele dá um grande rugido. E ele dispersa todos que estão ali perto. Sabe por quê? Porque ele dá um rugido, porque ele sabe que sempre tem alguém que é uma presa solitária. Ele sabe que sempre tem alguém que está fraco. E que quando ouvir aquele rugido, vai ficar acuado, vai ficar solitário, vai ficar com medo. E ele vai ficar paralisado. Por isso a Bíblia diz que o diabo ruge como um leão. Porque o leão sabe o que faz. Então, não sei se você já assistiu aí um canal do Discovery Channel, né? Os homens gostam mais de assistir, né? Os canais com os animais, as mulheres não gostam disso. Elas não gostam de assistir essas coisas, mas os homens gostam. Eu particularmente gosto muito de assistir isso. Então, diz o texto de Amós 3,4, diz assim, olha, que sem presa um leão não ruge. Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado uma presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil, se não tiver apanhado nada? Então o leão, ele está sempre rugindo, por quê? Porque ele sabe que tem uma presa fácil. Então Satanás está sempre rugindo, como o quê? Como um leão, por quê? Porque ele sabe que sempre tem alguém desatento. Por isso a Bíblia nos exorta a ficarmos comendo dos pastos verdes e bebendo das águas tranquilas. Por isso a ovelha, ela não pode se dispersar, ela não pode ir para a floresta, porque se ela for, certamente Satanás, o diabo, o nosso adversário, ele fica atento a essas coisas, e uma hora ele vai rugir. Tá? Então o livro de Jó também, capítulo 4, versículo 11, diz assim, o leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Então, por isso, nós não podemos ficar dispersos. Nós precisamos estar atentos ao rugido de quem? Do leão da tribo de Judá. Mas Satanás, como um plagiador, ele está sempre tentando. Ele está sempre rugindo, tentando imitar o leão, para enganar até mesmo os escolhidos do Senhor. Então eu pergunto para você, quem é que está falando do seu pensamento nesses dias? Você que está aqui no prédio da igreja, você que está aí na live, quem é que você está ouvindo? E aí, por mais que alguns não pensam, alguns dizem assim, mas as obras do diabo são muito ocultas. Não, elas são muito claras. O propósito do diabo é bem claro. Por exemplo, ele ruge para quê, pastor? Por que ele ruge como leão? Para nos acusar. Alguém já sentiu se acusado alguma vez aqui? Quem já se sentiu acusado aí? É porque Satanás faz isso. Então o diabolos significa acusador. Acusador, o nome do diabo é acusador, ou seja, aquele que fala falsidades. Ou seja, ele é perito, ele fica tentando a pessoa. Tentando, até a pessoa cair no pecado. E quando a pessoa cai no pecado, ele acusa. E qual que é a acusação que ele faz? Por exemplo, você não é crente nada. Você não é crente, fica dando panca de crente aí, mas você não é crente nada.
eu só dei uma forçadinha, você já pecou, né? Então você não sabe vencer. Quanto tempo você está aqui nessa igreja e você não sabe vencer? Isso é rugido do diabo. Às vezes você está pensando isso, mas é o rugido do diabo falando no seu ouvido. Olha, você não vai dar conta, sai desse caminho de ser crente, você não vai dar conta. Deixa para o pessoal aí que é mais forte, que tem mais tempo de igreja. Você começou agora, larga a mão, vai aproveitar a vida. Sabe o que é isso? Rugido do diabo. Então o rugido do diabo, ele é muito claro. Ele se apresenta como um pensamento negativo na nossa mente. No nosso ouvido, a gente vai dando ouvido à voz dele, ao rugido dele. E muitas pessoas acabam sendo enganadas. Mas o propósito do diabo é claro. O rugido dele é claro, é muito diferente daquele que é do Senhor. Então, por exemplo, ele ruge para quê? Para nos amedrontar. Para nos trazer medo. Por exemplo, você não vai ser curado, não. Para que você vai no culto de libertação? Já tem tanto tempo, você não vai ser curado não. Olha, você não vai sair dessa dívida. Alguém já ouviu alguma vez Satanás dizendo isso? Para que é isso? É para amedrontar você. É para que você seja um medroso financeiramente, para que você seja um medroso na fé, para que você não creia. Ele ruge para brotar em você uma incredulidade. Porque ele sabe que você é crente, que você crê em Jesus, que você crê na cura, que você crê que Deus pode fazer milagres na sua vida financeira. E ele diz assim, olha, você não vai conseguir uma colocação de volta no mercado de trabalho. Tira o seu cavalinho da chuva, você já está de idade, já está passando sua hora. Você foi dispensado agora, pode esquecer, você não vai conseguir mais serviço não. Sabe o que é isso? É rugido para nos amedrontar. Para trazer medo, incredulidade no nosso coração. Ele também diz assim, olha, você nunca vai ser um líder de êxito. Se você já ouviu isso em algum lugar, era um rugido do diabo. Dizendo para ele, você não vai conseguir. Não. Você vai entrar no ministério de dança, você não vai conseguir. É para amedrontar você. Olha, você nunca vai ser bem-sucedido no seu casamento. Já passou alguma vez esse pensamento na sua mente? É para trazer medo para você. É para que você realmente não creia que Deus pode fazer com que seus filhos possam ter sucesso. Ele diz, olha, seus filhos não vão dar em nada. Então, muitas vezes, nós até acreditamos em muitas coisas. Às vezes, nós até dizemos assim, olha, nós não vamos ter muito filho não, porque nesse tempo agora, não dá para ter muito filho. Esse tempo é um tempo muito difícil, a gente cria o filho e as coisas más estão por aí. Irmão, a Bíblia diz que os seus filhos e a sua descendência serão bem-sucedidos, não importa quantos filhos você tenha. Então pare de ouvir rugido que tentam te amedrontar, dizendo para você, você não vai dar conta de criar os seus filhos, você não vai ter capacidade psicológica, financeira, espiritual, o mal pode pegar o seu filho. Irmão, a bênção do Senhor é sobre a sua família, aleluia. Você será abençoado no campo, na cidade, quando sair, quando vier, aleluia, nós somos abençoados, amém? Então, o que é isso? Isso é o diabo rugindo no seu ouvido, tentando o quê? Desestabilizar o propósito de Deus. Então, Satanás é muito astuto, ele ruge no nosso ouvido, para quê? Para a gente ficar confuso e cair na armadilha dele. Então, por exemplo, se você não gosta de assistir esses programas do Discovery Channel, eu gosto muito. E existem dois tipos de leão na selva. Existe o leão da montanha, que ele é diferente do leão da selva. O que o leão da montanha faz? Ele ruge em uma direção, ele engana a presa, ele ruge em uma direção. Então, quando a presa identifica o rugido dele, ela vai para outra. Só que na montanha, o leão tem a leoa, e eles caçam juntos. Então, ele ruge para um lado, e quando a presa corre para o outro, a leoa está esperando ele. É assim que Satanás faz. Ele ruge para um lado, e aí você
vai para a onda dele, e aí é a hora que ele tenta te pegar. Já o leão da selva é diferente. O leão digamos que seria o leão da tribo de Judá. Ele ruge e nós reconhecemos e sabemos onde ele está. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, ele ruge para nos fazer pensar, esse aqui é o maior prazer dele. Ele ruge para nos fazer pensar que o rugido é o rugido do Senhor. Então essa é a razão principal porque ele ruge como um leão. É a razão principal porque ele é um pirata. Porque ele é um copiador, um falsificador. Por quê? Porque ele tenta confundir você. Ele tenta confundir eu e você. Então, o verdadeiro leão na Bíblia é Cristo Jesus. A nação de Israel era dividida em 12 tribos. 12 tribos. E na tribo de Judá, no estandarte, na bandeira do estandarte, tinha a figura do quê? De um leão. Então, um dos nomes de Jesus na Bíblia é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Então, ele é inconfundível. Ele é incomparável com qualquer outro que exista. Né? Então, esse leão, como saber a diferença de qual leão está? Qual é o rugido do leão, pastor? Qual é a diferença? Primeiro, é simples. O leão da tribo de Judá, ele vive em nós. Quando você entrega a vida para Jesus, o leão da tribo de Judá vem habitar dentro de mim e dentro de você. Aleluia! E Satanás, que ruge como um leão, ele não é um leão, mas ele ruge como leão, ele fica onde? Ao derredor, ele fica externamente. Percebe a diferença? Então o leão da tribo de Judá está dentro de mim e de você, mas Satanás, que ruge como leão, está externo, está na área externa. Então é muito fácil identificar. Provérbios 19:12 diz assim: a indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Então o que significa esse texto? O diabo, ele vai sempre nos levar a pensar que Deus está irado conosco. Deus está tão irado com você, você não sabe o quanto Deus está irado com você. Satanás sempre nos leva a pensar isso. Satanás sempre nos leva a pensar que Deus está perseguindo a gente. Não sei se você alguma vez já pensou assim, olha, Deus só pode estar me perseguindo. Era Satanás falando na sua cabeça, não era Deus não. Já ouviu aquela expressão assim, olha, isso que está acontecendo com fulano é Deus pesando a mão. Você já viu essa expressão em algum lugar? Pois essa é uma expressão maligna. Isso é uma expressão maligna. Né? Então eu pergunto para você, por exemplo, você como pai, capotaria o carro do seu filho para dar uma lição nele? Você faria isso? Eu jamais faria isso. Deus também não faz isso. Isso não é obra de Deus. As obras de Deus são uma e as obras do diabo são outras, totalmente diferentes. Mas muitas pessoas estão se confundindo. Então, poderíamos pensar, se foi o diabo, você tem recurso para buscar em Deus. Então, se foi o diabo que fez alguma coisa na minha e na sua vida, nós temos um recurso, nós vamos para a oração. Se, por exemplo, foi nas nossas finanças, né? Nós vamos orar a Deus e dizer, Deus, nós não queremos a escassez, nós queremos abundância. Mas se alguém te convencer que Deus quer escassez para você, o que é que você vai fazer? Porque se Deus quer minha escassez, então eu não tenho ninguém para recorrer. Então é simples, mas as pessoas ainda hoje, sendo leitores da Bíblia, em pleno século 21, ainda caem no engano de Satanás. E nós precisamos ser mais assíduos leitores da palavra de Deus. Então, quando um crente acredita nessas coisas, ele não tem fé nem para se levantar. Porque ele fala, se Deus está contra mim, eu vou me recorrer a quem? E a Bíblia diz ao contrário. Deus é por nós. Deus é por nós. Então, quando você estiver sobre acusação, identifique e saia desse lugar. Não fique ouvindo rugidos estranhos.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos debaixo do favor de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Você pode dar um aleluia por isso? Nós estamos debaixo do favor de Deus. Então eu pergunto, quem está rugindo na sua vida? Quem está rugindo na sua vida? Quem é que está semeando pensamentos que não são bíblicos na sua mente? Você ouviu uma frase em algum lugar, um jargão, e guardou aquela frase como se fosse uma condenação para a sua vida. Vou melhorar as perguntas para você. Você consegue ver o Senhor dizendo assim para você, ó, você depois de um momento de oração, de muita fé, você consegue ver o Senhor dizendo para você assim, ó, ah, meu filho, eu acho que isso não vai dar certo mesmo. Melhor deixar quieto. Você consegue ver Deus falando isso para você? Melhor deixar quieto, eu acho que isso não vai dar certo, não. Não, a gente não vai ouvir Deus dizendo isso para a gente vai ouvir a palavra dele dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Bendito seja Deus, você pode dar uma glória a Deus por isso? Então se algum dia você ouvir alguém dizendo, olha, eu acho que não vai dar certo mesmo, não foi Deus, não foi o Senhor, foi Satanás dizendo isso para você, era o rugido de Satanás, do diabo. Ah, você já imaginou alguma vez Deus dizendo para você, olha, essa situação é muito difícil, não vai dar certo. Não vai dar certo de resolver mesmo, não vai dar certo de consertar, não vai dar certo. Essa situação financeira sua está muito difícil. Não, o que é que diz a palavra de Deus para nós, irmãos? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Ah, essa enfermidade não vai ter jeito mesmo, o médico falou e não tem jeito. Você consegue imaginando Deus falando isso? Não, a Bíblia diz que nós devemos buscar Ele, que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, que por Ele nós fomos sarados, aleluia. Então jamais você vai ouvir Deus dizendo para você, não, se você está com uma enfermidade, não precisa buscar a mim não, porque essa enfermidade aí não vai dar em nada. Não vai dar certo na sua vida, não precisa me buscar não. Não, você vai ouvir a palavra dizendo sempre, pode buscar o Senhor, pode orar a Ele. Buscar a Deus é um incentivo da palavra de Deus. Então, número 2, não se intimide com o rugido do diabo. Não se intimide. Então nós temos que saber quando é o velho leão rugindo. Quem é o velho leão? É Satanás, porque ele não tem habilidade, ele não tem vigor, ele não tem espiritualidade para isso, isso já foi tomado dele. Isso foi tomado dele. Então ele é como um velho leão. Então, e ele faz isso aqui e lá fora, ele fica rugindo, como um leão. Ele quer gritar mais altos que os filhos de Deus. É sempre assim, o diabo sempre está querendo gritar mais alto. Então, ele quer ser o quê? Um inimigo à altura. O diabo sempre quer ser um inimigo à altura. Mas ele não consegue, por quê? Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, por isso ele não consegue, porque a Bíblia diz também em 1 de João, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Então, você não pode se intimidar com as vozes de Satanás. Você não pode se intimidar com aquilo que ele está falando. Então, na vida cristã, nós vamos precisar aprender a ignorar os rugidos do diabo, a ignorar as ameaças do diabo. Muitas vezes ele vai nos ameaçar, mas nós temos que aprender a ignorar. Então, eu costumo dizer, ele tem poder se você acredita nele. Ah, eu estou acreditando que Satanás está falando para mim que eu não vou conseguir. Então, você vai entrando, vai indo para baixo, vai descrendo na Bíblia, vai descrendo em tudo que você acredita, vai entrando no mundo de incredulidade, então você começa a acreditar no que o inimigo fala. Então, você não pode impedir o rugido do diabo, marca essa frase aí, você não pode impedir o rugido do diabo, mas o rugido do diabo
é um sinal de que as promessas de Deus já chegaram na sua vida. Já chegaram na sua vida. Então todas as vezes que você ouviu o diabo rugindo, dizendo para você, você não consegue, não vai dar certo, você não consegue, você não vai dar certo, significa que já aconteceu, significa que já deu certo, significa que você já foi curado. Então quando você ouvir o rugido de Satanás, significa que as coisas vão dar certo para você. Por exemplo, alguns rugidos do diabo. Você nunca vai se casar. Você nunca vai se casar. Sabe por que ele fala isso? Sabe por que ele ruge? Porque o seu cônjuge está aqui na igreja. Ele já chegou. Está pertinho de você. Outro rugido que ele diz, olha, você nunca vai ser curado. Sabe por quê? Porque a cura já foi liberada sobre a sua vida. É simplesmente assim. A sua família nunca vai se converter. Talvez você já ouviu o diabo falando, rugindo isso no seu ouvido. Sua família nunca vai se converter. Sabe por quê? É porque existe a promessa e a promessa vai se cumprir na sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Satanás sabe que existe esse versículo na palavra. Ele sabe que existe essa promessa. Então ele vai ficar rugindo. O seu marido não vai converter. Já tem muitos anos que você é crente, muitos anos. Olha tanta coisa que aconteceu na vida dele. Ele não tem fé para acreditar em Jesus. Ele não vai se converter. Significa que ele já entregou a vida para Jesus um dia pela fé. Satanás sabe que ele já entregou a vida para Jesus. Então, acredite em algo. O diabo não vai devorar o que é seu. Porque ele anda ao derredor, buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa devorar. Por que ele não vai tragar o que é seu? Porque você vai distinguir a voz dele. Você vai identificar a voz dele, aleluia. Então, você vai identificar e você vai dizer, eu rejeito essa palavra na minha vida. Eu rejeito, quando ele falar, nunca vai se casar, sua família nunca vai se converter, você nunca vai ser curado, você nunca vai ter um trabalho, você nunca vai ter um homem de sucesso, você nunca vai ser um bom pai, você nunca vai ser uma boa mãe, você nunca vai ser um bom filho. Rejeite tudo isso para a glória do nome do Senhor. Porque ele está acostumado a falar isso todos os dias para as pessoas, para os crentes, para os não crentes, ele fala o tempo todo, para ver se você acredita, para ver se você escuta o rugido dele. O salmista diz assim, em número 112, versículo 2 e 3, a sua descendência será poderosa na terra, aleluia. Quantos creem aí? Não, eu vou perguntar de novo, a sua descendência será poderosa na terra, aleluia. Mas muito tão brocochô. Quando ele vê a descendência dele, o filho nem nasceu, ele não está desejando nem que o filho nasça, porque o mal está na terra e pode fazer algum mal na vida do filho dele. Irmão, para com essa mentalidade. Para com essa mentalidade. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Quem são justos? É eu e você, nós somos justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, aleluia! Nós temos que tomar posse da palavra de Deus, porque o diabo está trabalhando firme todo dia, para você parar de crer na Bíblia, para você parar de crer na palavra de Deus. Então nós somos abençoados, a nossa descendência é abençoada, nós somos justificados por Deus. Olha o que diz o versículo 3, na sua casa há prosperidade e riqueza, aleluia. Na sua casa há prosperidade e a riqueza. A riqueza. Então pare com a mentalidade de escassez, sendo que a Bíblia está dizendo que na sua casa há prosperidade e a riqueza. E Deus vai dando para cada um. Deus vai dando para cada um. Você pode não ter talvez muitas riquezas, mas Deus tem te dado riquezas, na sua proporção, para todos, em todas as casas. Então, mas é que muitas vezes a gente está confundindo, eu já ministrei muitas vezes sobre isso, e a gente confunde, né, a riqueza, as glórias, os luxos do mundo com a riqueza de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas totalmente diferentes, não vou entrar nesse texto hoje, porque eu já ministrei muitas vezes sobre isso.
Então, a Bíblia diz assim, e a sua justiça permanece para sempre. A justiça de Deus, diga comigo, e a sua justiça, mais forte, diga assim, a sua justiça permanece para sempre. Aquilo que é justiça na palavra de Deus está preparado para mim e para você, permanece para sempre. Diga, permanece para sempre. Não é de vez em quando não, irmão. É permanece para sempre, está escrito na Bíblia. Permanece, permanecer todos os dias, diariamente, todos os meses, todos os anos. E quando você partir para a eternidade, ela estará lá. Para os séculos dos séculos, todos os dias. Todos os dias. Então não importa a sua situação hoje. Então você precisa se firmar na palavra de Deus, né? Então você precisa dar o seu bramido na palavra de Deus. Então Satanás vai rugir como um leão, e você ruge com a palavra de Deus. Aleluia! Então nós temos que dar o nosso bramido, e o nosso bramido é confessar a palavra, é orar a palavra, é receber fé. Aleluia! A fé vem pelo ouvir. Espero que você esteja sendo avivado nesse momento, assim como meu coração tem sido avivado. Então, ande com Deus, assuma o controle da sua mente. Ande com Deus, assuma o controle da sua mente. Então ele vai rugir, tentando enganar você na sua mente, mas você assumiu agora a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então controle a sua mente pela palavra de Deus, né? Já os mais antigos já diziam, né? Morra duro, mas não perca a pose. Morra duro, mas não perca a pose. Os antigos já diziam isso. Irmãos, então a batalha está aí, mas nós precisamos ficar firmes, firmes mesmo. E vou deixar um conselho para você. Quando o inimigo estiver buzinando muito no seu ouvido, procure alguém de fé para te dar uma palavra e orar por você. Pastor, está muito. Tem muita buzina de Satanás no meu ouvido, eu não estou conseguindo me livrar disso. Sozinho não estou conseguindo. Então procure alguém de fé. Procure um crente da igreja, procure um pastor, procure um líder, procure alguém de fé, que vai te dar uma palavra na Bíblia, que não vai desanimar você, né? Talvez está passando um problema no casamento, estou pensando em pedir um conselho lá, aí a pessoa vai lá e pede um conselho para fulana, fulana, meu casamento está assim, assim, aí ela fala, se eu fosse você, eu já tinha separado. Está amarrado em nome de Jesus. Mas se você for um homem ou uma mulher de Deus, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai orar com você, Ele vai dizer, olha, eu conheço vários outros casamentos que não estavam dando certo, mas Deus restaurou a vida deles, aleluia, bendito seja Deus. Então, não fique paralisado diante do rugido de Satanás, é isso que ele quer. Quando ele ruge e diz para você, você não vai conseguir sair dessa emboscada no seu casamento. É isso que ele quer que você fique acuado no canto, e que você sinta toda a opressão maligna que ele tem para a sua vida. Mas se você buscar um homem e uma mulher de Deus, eles vão orar com você, vão ministrar uma palavra na sua vida, e você vai sair daquele canto, e você vai glorificar o nome do Senhor. E terceiro e último aqui, mantenha a sua posição. O que é isso, pastor? Quando você for missionário e você for enviado lá na África, você vai ter a oportunidade de visitar um safari. E lá você vai ver muitos leões, os leões ficam andando. E aí, essa é a instrução para alguém que vai no safari. Eu estou profetizando que você já vai ser um missionário, uma missionária lá, né? Então você vai chegar lá e falar, olha, hoje eu vou no safari. E eles, quando chegar lá, eles vão te dar a seguinte instrução. Se você estiver andando aqui na selva, e você encontrar um leão, não corra, fique parado. Aleluia, essa é a instrução que eles dão para você no safari. Se você encontrar com um leão, não corra, primeira coisa. Segunda coisa, fique parado. Terceira coisa, não mostre medo. Aleluia, bem, você pode dar uma glória a Deus por isso? Se você estiver no safari, você vai fazer tudo isso, amém? Em nome de Jesus, sabe por quê? Porque senão o leão, vai te abocanhar, irmão. Essa é a instrução. Então o instrutor diga, olha, você precisa ter firmeza, você precisa ter coragem.
Quando você tem coragem, quando você fica parado, você está intimidando o leão. Mas qual que é a primeira coisa quando a gente vê um leão? Até nos vídeos na internet. Meu Deus, é grande demais. Se eu ver um leão, eu saio correndo. Você não vai correr nem 10 metros, nem 5 metros. Ele vai pegar você. Então a instrução, fique plantado. É a mesma instrução da palavra de Deus. 1 Pedro 5,9. Diz assim, resistam-lhe, firmes na fé. Então você precisa resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Então quando você está no embate, quando você está de frente com o adversário, com o diabo, o que é que você faz? Você vai resistir ele e ele vai fugir de você. Você vai ficar plantado na batalha, na presença de Deus, no temor do Senhor. Então você vai ficar firme com Jesus. Então resistir é colocar-se numa posição de inabalável, de não se prostrar, de ficar firme na fé, vivendo o propósito de Deus e jamais recuando. Aleluia! Então jamais, irmãos, nós como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, não podemos recuar, aleluia. Então numa batalha você jamais recua. Quantas vezes, irmãos, nós já tivemos embates, amém? Quantas vezes eu já tive embate, mas o que é que a palavra de Deus dizia? Que eu tinha que ficar firme. Quantos rugidos de leão, quantas vezes eu me encontro com o diabo, e ele está na minha frente, rugindo como um leão. Ele não é um leão, ele está rugindo como um leão. Mas o que eu vou fazer? Vou sair correndo, igual papaléguas? Não, eu vou ficar firme. Pode rugir aí, porque esse leão, essa aparência de leão é externa. O leão da tribo de Judá está dentro de mim. Ele tem o verdadeiro rugido, ele é o verdadeiro leão. Então na nossa caminhada cristã, não, eu vou ficar em algum lugar onde o diabo não vai rugir. A Bíblia está dizendo que ele vai rugir como leão, não tem como impedir. A grande questão é, o que você vai fazer com o rugido? Vai fazer toda a diferença na sua vida. Aleluia! Eu não posso parar, amém? Você não pode parar, aleluia! O rugido pode vir, mas a gente não vai parar. E, para encerrar aqui, vou pedir para vocês se colocar em pé, em nome de Jesus, nós vamos encerrar. Eu quero encerrar contando uma história para você. Uma historinha, bem rápido. Existiam dois demônios, e eles gostavam muito de fuliar, principalmente quando começava o culto nas igrejas. Quando começava o culto nas igrejas, diziam, olha, agora que a gente vai lá nas igrejas, vamos atrapalhar o culto, vamos fazer de tudo para atrapalhar esse culto. Então, um demônio sai, e ele vai no culto, chega lá, ele não tem muito trabalho. Não tem muito trabalho não, porque tinham vários irmãos, vários jovens no WhatsApp, sabe, no tablet, o pastor estava pregando, não estava nem prestando atenção na mensagem, aí ele chegou perto do outro demônio e falou, e aí, como que foi lá? Foi bom demais, rapaz, estava fácil demais. O pastor estava pregando e não tinha ninguém prestando atenção, o pessoal estava no WhatsApp, outro saía para fora, ia beber água, ia no banheiro, tinha ninguém prestando atenção, foi fácil demais, eu nem precisei fazer muita coisa não. É mesmo? E você, como que foi lá? Aí ele falou, rapaz, aí ele olhou melhor e falou, rapaz, você está todo quebrado, você está todo estrupiado, todo remendado, aonde que você foi? Ele falou, rapaz, eu fui lá na IBN Renovo, lá do pastor Domingo, pastora Sônia. Eu cheguei lá, eles me descobriram que eu estava lá. Me amarraram, me expulsaram, me quebraram no meio com a palavra de Deus. E eu tive que sair correndo de lá. É assim que funciona a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Mas a gente tem que aprender a discernir. A gente tem que aprender a discernir. Então nós precisamos, irmãos, nos levantar hoje para desmascarar o inimigo. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. O rugido dele não passa nem perto do rugido do leão da tribo de Judá.
mas ele é um adversário, mas a sua resistência é a fuga dele. Diga comigo, a minha resistência é a fuga dele. Então, por isso eu trouxe essa palavra para você, aqui, nessa noite, nesse dia, desmascarando o rugido do diabo. Nós vamos orar agora, nessa hora, em nome de Jesus. Levante a sua mão, e eu gostaria que você orasse comigo. Eu não gostaria de ouvir apenas a minha voz, mas eu gostaria de ouvir a sua voz nessa hora. E eu quero perguntar para você, quem é que está rugindo na sua vida? É o leão da tribo de Judá? Ou é o diabo que muitas vezes está rugindo, tentando enganar a mim, tentando enganar você? Você precisa identificar esse rugido. Você precisa identificar. Não sou eu que vou identificar na sua vida, é você que precisa identificar. Então, outra coisa, você não pode se intimidar com o rugido do diabo. Ele vai rugir, ele vai ficar o tempo todo, até o último dia da sua vida, ou até o arrebatamento da igreja, ele vai continuar rugindo. Mas o que vai fazer a diferença é você não se intimidar com esse rugido. Então eu clamo a Deus para que você possa não se intimidar, e eu clamo a Deus para que você mantenha a sua posição, porque muitos não manteram a sua posição. Quando tiveram um embate com Satanás, ele saiu correndo. Bate em retirada. Por isso, irmãos, a gente nunca pode ter medo. Nunca pode ter medo. Um dia vai aparecer uma oportunidade para você expulsar um espírito maligno. Não tenha medo. Se posicione, mantenha a sua posição. A sua posição é como filho da luz. Então, os filhos da luz chegam e as trevas têm que ir embora. Essa é a posição. E quando você ora e expulsa um demônio em nome de Jesus, ele vai embora, e você precisa acreditar que se você colocar as mãos e mandar um demônio embora, ele vai embora em nome de Jesus. Porque você acredita na palavra de Deus, você não acredita na sua capacidade, você não dá moral para a incredulidade, mas você é alguém crente em Cristo Jesus, aleluia. Você crê que o sangue de Jesus tem poder, que o nome de Jesus tem poder, e que Ele é autoridade sobre principados, potestades e hostes malignas das trevas, aleluia! Nós cremos, irmãos. Então eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, há poder no Teu sangue, há poder no Teu nome, Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, neste prédio da igreja, ou alguém que está ouvindo, Senhor, está vendo esse vídeo na internet, e está sendo enganado pelo rugido do diabo, em nome de Jesus, toda força maligna caia por terra agora em nome de Jesus. Toda fortaleza das trevas que tenta enganar o povo de Deus, que está tentando enganar esse homem, tentando enganar essa mulher, com um rugido que parece do leão da tribo de Judá, mas não é, é de um leão velho, falido, que não tem mais habilidade, que já foi condenado à velhice, que já foi condenado à eternidade no lago de fogo e enxofre. O diabo já foi condenado. Deus, em nome de Jesus Cristo, abre agora os olhos, cai as escamas, fortalece, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas neste lugar. Pai, em nome de Jesus, onde houver um espírito de engano, caia por terra agora em nome de Jesus. Deus tem favor para a sua vida, Deus não tem condenação para você. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você jamais, ninguém pode separar você do amor de Deus. Deus te ama sim. Se o rugido do diabo disse para você, Jesus não te ama nada, Deus não te ama nada, Deus te ama sim. Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Você está debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus. Se um dia Satanás mentiu para você e disse, olha, as bênçãos de Deus acontecem na vida de várias pessoas na igreja, mas não acontece na sua vida, abandone, não ouça essa voz não vem de Deus, porque a Bíblia diz que você e toda a sua descendência serão abençoados em nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor é sobre você, é sobre a sua casa, é sobre a sua família. Se há
acreditando que a sua vida financeira nunca vai prosperar, que Deus quer que você seja pobre mesmo, que você não tenha recursos financeiros para abençoar os seus filhos. Não acredite nisso. Você pode ser uma pessoa humilde, mas Deus tem riqueza para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem crescimento para você. Se você acreditou um dia, não vai dar certo, eu já estou de idade, fui dispensado do meu trabalho, eu não vou poder mais voltar ao mercado de trabalho. Ei, não ouça esse rugido não é do leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá vai suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza, todos os dias das nossas vidas. Tome posse das promessas de Deus, em nome de Jesus. Todo espírito de engano, Senhor, que está na mente de alguém nesta hora, perca as suas forças agora, bata em retirada, toda obra maligna, toda obra das trevas, em nome de Jesus, seja descortinada agora, em nome de Jesus. Todo engano na mente, todo engano no coração, todo engano, Senhor, toda voz que parece do Senhor, mas não é, caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque nós não estamos aqui para ser devorados. A voz que ruge do leão da tribo de Judá não é para nos devorar, é para nos levar para a eternidade, é para nos abençoar, é para mostrar que Ele é conosco, que Ele está presente e que Ele está pronto para nos abençoar, que Ele está pronto para caminhar conosco todos os dias da nossa vida. Ó Deus, por isso nós vamos resistir firmes na fé, certos, Pai, que nós não somos os únicos, mas nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, que estão passando também por sofrimentos iguais aos nossos. Nós não somos diferentes, mas a Tua palavra diz que bem-aventurados nós seremos, quando nós sofremos por amor do Seu nome, por quando nós somos perseguidos pelo amor do Senhor, nós seremos bem-aventurados. E a tradução para bem-aventurados é mais do que felizes. Aleluia! Ó Deus, o Senhor é o dono de toda graça. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque preparou a sua eterna glória para nós. Ó Deus, e por pouco tempo, Senhor, vamos sofrer, porque o Senhor sempre irá nos aperfeiçoar, o Senhor sempre irá nos firmar, o Senhor irá sempre nos fortificar e sempre nos fundamentar na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que jamais sejamos enganados. Em nome de Jesus, que sejamos assíduos leitores da palavra, que sejamos praticantes da Tua palavra, que possamos discernir a Tua voz, a verdadeira voz do leão da tribo de Judá. Aleluia! Aquele que nos eleva para cima, aquele que quando estamos com o cabisbaixo, Senhor, Ele diz: levanta-te, eu te tomo pela mão direita, te ajudo e digo para você: não temas, porque eu estou contigo. Ele não é um Deus que abandona. Oh Senhor, obrigado, porque o Senhor cumpre a Tua promessa, está conosco todos os dias, até mesmo nos dias mais difíceis das nossas vidas, o Senhor é conosco. Por isso, Pai, nos dá graça, nos dá habilidade para interpretar, Senhor, para desmascarar os rugidos do diabo na nossa vida, nos nossos dias. Talvez dias difíceis são os dias que somos mais massacrados com esse rugido do leão velho, mas nós vamos ouvir, Senhor, apenas para dizer: olha, tem uma bênção preparada para mim. E quando nós ouvirmos o rugido do diabo, nós não vamos nos entristecer, nós vamos nos alegrar em Deus, sabendo que a bênção do Senhor está preparada para nós, que a vitória para mim preparada lá na frente, aqui, agora e para todo sempre. E nós vamos crer no Senhor, não vamos, Senhor, ficar intimidados com o rugido do diabo, mas vamos ficar gratos com o rugido do leão da tribo de Judá. Vamos ficar cada vez mais fortes
fortes no Senhor, até que o Senhor venha, para a glória do nome do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, fortalece os meus irmãos, fortalece, Senhor, a cada um que está ouvindo essa mensagem, fortalece através do Teu Espírito, através da Tua palavra, através da Tua revelação, e que sejamos hábeis, Senhor, em discernir, como aqueles que comem o alimento mais sólido, em discernir as coisas espirituais, em discernir o mal, em discernir o que é o bem, para que nós possamos glorificar o Teu nome, e que possamos ficar firmes nos propósitos, e jamais sermos desviados desses propósitos tão abençoados, que muitas vezes vai alcançar outras pessoas também. Meu Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque só poderíamos cumprir tudo isso, Senhor, por causa da Tua graça, e da Tua misericórdia, e da Tua bondade na nossa vida. Em Ti, Senhor, nos alegramos, em Ti dependemos nessa noite do Senhor, para que possamos, ó Pai, fazer tudo isso, não para a glória de nós mesmos, mas para a glória do nome do Senhor, entendendo que na nossa força não fazemos, mas quando estamos fracos, mas no Senhor é aí que estamos fortes. Por isso que o Senhor possa nos abençoar neste lugar, e prosperar a cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia.